Nas entranhas de uma cidade grande, onde o concreto arranha o céu e as fortunas se escondem atrás de muros altos, vivia um homem chamado Belarmino. Ah, senhor Belarmino! Figura conhecida, não pela bondade, mas pela sombra que sua avareza lançava sobre tudo e todos. Aos 70 e tantos anos, era dono de um império, mas seu maior tesouro, aquele que ele guardava com unhas e dentes, era o próprio dinheiro, frio e empilhado como os tijolos de sua mansão. E que mansão! Um palacete de outros tempos, outrora imponente, hoje um reflexo da alma de seu dono, grandioso por fora, mas empoeirado, escuro e vazio por dentro. Cada rangido do assoalho parecia ecoar a solidão de Belarmino. Cada teia de aranha nos cantos um lembrete de que ali a vida há muito havia perdido o brilho. Belarmino acordava com os números e dormia com eles. Sua rotina era um ritual de mesquinhez. Conferia as contas com uma lupa que parecia enxergar até a alma do centavo. Reclamava do preço do pão, mesmo tendo o suficiente para comprar todas as padarias da cidade. E seus empregados? Ah, coitados! Viviam sob o jugo de sua implicância, temendo o desconto no salário por uma xícara lascada ou uma luz acesa desnecessariamente. Para Belarmino, cada gasto era uma afronta, cada pedido de ajuda, uma tentativa de roubo. Ele construíra sua fortuna, dizia, com suor e lágrimas. As suas, claro, nunca as dos outros. E foi numa manhã cinzenta, daquelas que prenunciam acontecimentos inesperados, que a campainha da mansão tocou. Não era o carteiro, nem o entregador de jornais. Era um homem de aparência simples, roupas modestas, mas com um brilho nos olhos que contrastava com a opulência sombria da casa. Seu nome era Irmão Samuel, um missionário, um semeador de esperança em terras áridas. Belarmino, contrariado por ter seu ritual matinal de contagem de moedas interrompido, mandou que o empregado o fizesse esperar. Depois de longos minutos, recebeu-o em seu escritório abarrotado de antiguidades e poeira, um lugar que cheirava a mofo e dinheiro velho. Irmão Samuel, com a paciência dos que carregam uma grande causa, abriu sua pasta surrada. Mostrou fotos de crianças desnutridas em um orfanato esquecido no sertão. Falou de um projeto de evangelização em uma comunidade isolada, onde a única luz era a da fé que ele tentava levar. Sua voz era calma, mas carregada da urgência de quem vê o sofrimento de perto. Senhor Belarmino, começou Samuel, venho em nome daqueles que não têm voz, daqueles que o mundo esqueceu. Uma pequena ajuda de sua parte poderia significar a diferença entre a vida e a morte para muitos, entre a escuridão e a luz para tantas almas. Belarmino ouvia com um meio sorriso cínico. Folheava as fotos com a ponta dos dedos, como se temesse se contaminar com aquela miséria. Quando Samuel terminou, o velho avarento recostou-se em sua poltrona de couro rachado e soltou uma risada seca, que mais parecia o ranger de uma porta enferrujada. Missionário, disse ele, a voz carregada de desdém. O senhor acha que meu dinheiro nasce em árvore? Cada tostão que tenho foi conquistado com meu esforço, meu sacrifício. E o senhor quer que eu o entregue para sustentar sonhadores? Ou, quem sabe, espertalhões que vivem da caridade alheia? Ele se inclinou para a frente, os olhos pequenos brilhando com malícia. Vá procurar trabalho, meu caro, e diga a essas suas crianças para fazerem o mesmo. O mundo não é para os fracos. Irmão Samuel sentiu o peso daquelas palavras. Seu rosto não demonstrou raiva, apenas uma profunda tristeza. Ele recolheu suas fotos, seus sonhos amassados pela crueldade daquele homem. O senhor se engana, senhor Belarmino, disse Samuel, a voz firme, mas serena. Os verdadeiros tesouros não são os que a traça e a ferrugem consomem. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. E deixando um pequeno folheto sobre a mesa imponente, retirou-se em silêncio, levando consigo a esperança frustrada, mas não a fé. Belarmino pegou o folheto, amassou-o e jogou-o na lareira apagada. Sentiu-se vitorioso. Mais um pedinte despachado. Voltou para suas moedas, para seu mundo seguro de cifras e cálculos, alheio ao fato de que, às vezes, quando fechamos a porta para um homem, podemos estar fechando-a para o próprio Deus.
E que certas lições há essas a vida faz questão de nos ensinar, e nem sempre da maneira mais gentil. Os dias que se seguiram à visita do irmão Samuel correram como sempre na vida de Belarmino, frios, calculistas e vazios de qualquer emoção que não fosse o prazer sombrio de acumular. O folheto do missionário, mesmo amassado na lareira, parecia ter deixado um eco incômodo em algum canto esquecido de sua alma, mas ele o sufocava com o barulho de suas moedas e o peso de seus livros de contabilidade. Até que, numa tarde particularmente fria, daquelas que cortam a pele e gelam os ossos, Belarmino precisou sair. Um de seus inquilinos, um comerciante pequeno que lutava para manter as portas abertas, estava atrasado com o aluguel. E Belarmino, ele não perdoava um dia sequer. Enfiou seu casaco mais grosso, ajeitou o chapéu e saiu, o rosto fechado como o tempo. Enquanto caminhava apressado pelas ruas movimentadas, praguejando contra o frio e a irresponsabilidade do devedor, seus olhos, acostumados a procurar apenas o que lhe interessava, foram forçados a desviar para uma figura encolhida na soleira de uma loja fechada. Era um homem, ou o que restava de um, velho, muito velho, a pele enrugada como um pergaminho antigo, as roupas em farrapos, tão finas que pareciam incapazes de deter o vento gelado. Ele tremia visivelmente, os lábios arroxeados, e tossia de uma forma que rasgava o peito. Ao seu lado, uma pequena trouxa, talvez tudo o que possuía no mundo. Belarmino sentiu uma pontada de irritação. Mais um pedinte, mais um estorvo na paisagem urbana que ele tanto desprezava. Apressou o passo, tentando ignorar a cena. Mas, ao passar ao lado do velho, algo o fez parar. Não foi compaixão, longe disso. Foi o olhar do homem. Mesmo em meio à miséria e ao sofrimento, aqueles olhos carregavam uma serenidade, uma profundidade que Belarmino nunca vira antes. Eram olhos que pareciam enxergar através dele, para além de sua riqueza, para dentro de sua alma vazia. O velho não estendeu a mão, não implorou. Apenas tossiu novamente um som fraco e doloroso e murmurou, mais para si mesmo do que para Belarmino: "O frio da indiferença congela mais que o inverno." Belarmino franziu o senho. Que atrevimento! Quem era aquele farrapo humano para lhe dirigir a palavra, para lhe dar lições de moral? Estava prestes a soltar uma de suas respostas ácidas, daquelas que humilhavam e calavam, quando o velho ergueu a mão trêmula, não para pedir, mas para apontar para o céu cinzento. "Vê aquelas nuvens, senhor?" disse o velho, a voz surpreendentemente clara, apesar da fraqueza. "Carregam chuva, talvez neve, mas também carregam a promessa da água que sacia a sede da terra. Assim é a vida, cheia de provações, mas também de oportunidades. Oportunidades de semear o bem, antes que o inverno da alma chegue e não haja mais tempo para a colheita." As palavras do velho, ditas com tanta simplicidade e convicção, pegaram Belarmino de surpresa. Ele não entendeu bem o que aquele homem queria dizer, mas sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Havia uma autoridade naquelas palavras, uma sabedoria ancestral que o desarmou. "E o que o senhor sabe sobre colheitas?" retrucou Belarmino, tentando recuperar a compostura, mas sua voz saiu menos firme do que ele gostaria. O velho sorriu, um sorriso triste, mas cheio de uma paz inexplicável. "Sei que a semente da bondade, mesmo plantada em solo árido, pode gerar frutos que alimentam a eternidade. E sei que a semente da avareza, essa só produz espinhos que ferem a própria mão de quem a semeia." De repente, o cenário ao redor de Belarmino pareceu mudar. Ou talvez fosse ele quem estava mudando. As palavras do velho ecoavam em sua mente, e uma sensação estranha, uma mistura de medo e angústia, começou a tomar conta dele. Ele olhou para o velho e, por um instante, pareceu ver não apenas um mendigo, mas alguém, ou algo diferente. A luz nos olhos do velho parecia mais intensa, sua postura, apesar da fragilidade, irradiava uma dignidade real. E então aconteceu. Belarmino sentiu uma tontura, o mundo girou. Ele fechou os olhos por um instante e, quando os abriu, não estava mais na rua fria. Estava em um lugar escuro,
úmido, sentindo uma fome que doía nas entranhas, um frio que penetrava até os ossos. Ele estava vestido com trapos, o corpo doído, a garganta seca. Ao seu redor, outras figuras, rostos marcados pelo sofrimento, pela desesperança. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Era um pesadelo vívido e aterrador. Ele viu a si mesmo, o Belarmino rico e poderoso, passando por aquele lugar, o rosto impassível, desviando o olhar da miséria, e sentiu na própria pele a dor da indiferença, o desespero de ser invisível para aqueles que poderiam ajudar. Viu o irmão Samuel com seu pedido humilde sendo escorraçado. Viu cada oportunidade de fazer o bem que ele havia desprezado, cada ato de egoísmo que ele havia cometido. E então, em meio àquela visão de horror, uma luz suave, que não ofuscava, mas aquecia. E no centro da luz, a figura do velho mendigo, mas agora diferente. Seu rosto não era mais o de um sofredor, mas de alguém sereno, majestoso. Suas roupas, ainda simples, pareciam irradiar uma pureza imaculada. E ele olhava para Belarmino, não com acusação, mas com uma tristeza infinita, uma compaixão que doía mais do que qualquer condenação. Belarmino, disse a voz que agora ecoava com uma autoridade celestial, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Onde está o seu tesouro, Belarmino? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A visão se desfez tão subitamente quanto havia começado. Belarmino estava de volta à rua fria, ofegante, o coração disparado, o suor escorrendo pela testa, apesar do frio. Ele olhou para o lugar onde o velho mendigo estava, mas não havia ninguém. O velho havia sumido como se nunca tivesse estado ali. Apenas o vento gelado varria a calçada vazia. Belarmino ficou ali, parado, tremendo, não mais de frio, mas de um pavor existencial que ele nunca imaginara ser possível. A lição. Aquela fora a lição. Uma lição inesquecível, gravada a fogo em sua alma. Ele, o homem que se achava tão esperto, tão acima dos outros, havia sido confrontado com a verdade de sua própria miséria espiritual. E quem era aquele velho? Um anjo. Um mensageiro de Deus? As palavras ecoavam em sua mente. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E Belarmino, pela primeira vez na vida, percebeu que seu coração estava enterrado sob uma montanha de dinheiro frio e inútil, enquanto sua alma definhava de fome e sede. Aquele encontro, aquela visão, haviam quebrado algo dentro dele. A dura crosta de sua avareza começava a rachar. Belarmino não foi cobrar o inquilino naquele dia. Voltou para sua mansão cambaleando, não pela idade, mas pelo peso da revelação. Aquele palacete, antes seu orgulho e fortaleza, agora lhe parecia uma tumba dourada. O brilho do ouro e da prata em seus cofres não conseguia dissipar a escuridão que se instalara em sua alma. Ele passou a noite em claro, assombrado pela visão, pelas palavras do velho, pela imagem de sua própria miséria espiritual. Pela primeira vez, o dinheiro não lhe trazia consolo, apenas o acusava. Na manhã seguinte, Belarmino não era mais o mesmo. Havia um cansaço em seus olhos, mas também uma urgência, uma necessidade desesperada de algo. Algo que ele não sabia nomear, mas que sentia faltar mais do que todo o ar do mundo. Lembrou-se do folheto do irmão Samuel, aquele que ele havia desprezado. Remexeu a lareira fria, as mãos trêmulas, até encontrar o papel chamuscado. Alisou-o com cuidado e leu as palavras simples sobre o amor de Deus, sobre a esperança de um orfanato, sobre a importância de semear o bem, e ali, em meio à poeira de sua riqueza inútil, Belarmino fez algo que não fazia desde a infância distante, quando sua mãe o levava à igreja. Ele se ajoelhou. As palavras eram desajeitadas, tropeçadas, um murmúrio rouco de um coração quebrado, mas eram sinceras, um pedido de perdão, um clamor por misericórdia, um grito por uma nova chance. Levantou-se com uma determinação recém-descoberta. Precisava encontrar o irmão Samuel. Precisava reparar seu erro. Não seria fácil. Ele nem sabia por onde começar, mas a imagem do velho anjo, a lembrança da lição, o impulsionavam. Sua busca começou.
Perguntou aos empregados que o olhavam com espanto, vendo um Belarmino que não conheciam. Visitou igrejas, instituições de caridade, lugares que ele antes passaria a quilômetros de distância. E em cada negativa, em cada porta fechada, ele sentia um pouco da frustração que o irmão Samuel devia ter sentido. Mas ele não desistiu. Finalmente, depois de dias de procura, encontrou uma pista. Uma pequena congregação nos subúrbios da cidade, conhecida por seu trabalho com os necessitados. E lá estava ele, irmão Samuel, pregando para um punhado de fiéis em um salão simples, mas cheio de calor humano. Belarmino entrou timidamente, o coração batendo forte. Esperou o culto terminar e aproximou-se do missionário, que o olhou com surpresa, mas sem ressentimento. Irmão Samuel, começou Belarmino, a voz embargada, eu preciso lhe pedir perdão. Fui um tolo, um cego, desprezei sua causa, humilhei sua fé. Mas Deus me mostrou o caminho, e ali diante daquele homem simples que ele havia escorraçado, Belarmino abriu seu coração. Contou sobre o encontro com o velho, sobre a visão, sobre a lição que transformara sua vida. E, ao final, tirou de sua pasta não um punhado de moedas, mas um cheque. Um cheque com uma quantia que faria os olhos de qualquer um brilharem, mas que para Belarmino agora era apenas papel. O verdadeiro valor estava no ato, na redenção que ele buscava. Use isso para suas crianças, para seu trabalho, disse Belarmino, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. E me diga, o que mais posso fazer? Irmão Samuel, comovido, abraçou o velho avarento que já não era mais avarento. Viu em seus olhos a sinceridade de um coração transformado pela graça de Deus. A partir daquele dia, a vida de Belarmino mudou radicalmente. Sua mansão, antes um mausoléu de sua solidão, abriu as portas. Parte dela se tornou um lar para crianças desamparadas, outra parte, um centro de apoio para famílias necessitadas. O dinheiro, antes seu ídolo, tornou-se ferramenta para o bem. Ele financiou projetos, construiu escolas, alimentou famintos e descobriu uma alegria que nunca conhecera, a alegria de dar, de servir, de amar. Sua antiga carranca deu lugar a um sorriso sereno. Seus empregados, antes temerosos, tornaram-se seus colaboradores na obra do bem. E a solidão? Essa foi preenchida pela presença constante de Deus em sua vida e pela gratidão nos olhos daqueles a quem ele ajudava. E o velho anjo Elias? Belarmino o procurou. Queria agradecer, queria entender melhor, mas Elias nunca mais foi visto. Desaparecera como viera, um mensageiro divino que cumprira sua missão. E Belarmino compreendeu que o agradecimento que Deus esperava dele não eram palavras, mas uma vida transformada, um coração generoso. E assim, senhor Belarmino, o rico avarento que negou ajuda a um missionário, aprendeu da forma mais profunda que os verdadeiros tesouros não se acumulam na terra, mas no céu. Um anjo disfarçado, um encontro inesperado, uma lição inesquecível foram suficientes para quebrar as correntes da avareza e abrir as janelas de sua alma para a luz da graça divina. Sua história ecoa como um lembrete para todos nós. Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para abrir o coração. Deus, em sua infinita misericórdia, envia seus mensageiros, às vezes de formas que não esperamos, para nos despertar, para nos chamar de volta ao caminho do amor e da compaixão. Que possamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração disposto a aprender as lições inesquecíveis que Ele tem para nos ensinar. Pois a maior riqueza que um homem pode possuir é um coração generoso, cheio do amor de Deus, pronto para servir ao próximo. E esse tesouro, meus amigos, nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem roubar.